Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para estarmos juntos, refletindo um pouco na palavra do Senhor e recebermos realmente entendimento, compreensão, orientação e fortalecimento para a nossa fé neste dia. Talvez você tenha acordado diante de um dia difícil, de decisões, de complicações, não é? Nesse tempo que estamos vivendo, é muito comum ver as pessoas estressadas, ansiosas, abatidas, não é? Amarguradas por uma situação que se avizinha, muitas vezes de ameaças e medos e coisas que estão acontecendo nesse tempo. Então, o que vamos fazer? Como é que nós vamos passar por esse tempo? Como é que nós vamos chegar do outro lado? Eu tenho entendimento, através da palavra de Deus, que a nossa força vem somente do Senhor. É Ele que age no nosso interior. É importante você perceber isso. Por mais vontade que você tenha, por mais desejo, ansiedade que você tome alguma posição, nós, como humanos, não temos a força necessária para vencermos as complicações da vida. É necessário que nós possamos nos entregar a nossa alma, a nossa vida, no altar de Cristo, nas mãos do Todo-Poderoso. Ele sim tem poder para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos em frente aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do verso 21 até o verso 23. Olha só. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: "Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá." Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens." Aqui nós vemos duas coisas que saltam aos nossos olhos, importante para nós neste dia. Primeiro, é Jesus revelando aos discípulos o que estaria por acontecer naquele tempo em que ele estava indo para Jerusalém. Ele estaria sofrendo nas mãos dos líderes, não é? Daqueles homens, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, iriam tomar Jesus, iriam matar Jesus, ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele já estava revelando isso para os discípulos, porque é importante você saber, foi para isso que ele veio. Para, através da sua morte e ressurreição, salvar o pecador. Muitas pessoas entendem que Cristo veio ao mundo para dar coisas aos homens, mas Cristo veio ao mundo para salvar o homem da condenação. Como é importante nós entendermos isso. Lamentavelmente, estamos vivendo numa sociedade perdida, controversa, que tem invertido valores, as coisas todas estão muito confusas, o certo virou errado, o errado virou certo, e é importante que nós possamos entender como é a estrutura do homem para perceber qual é o tamanho realmente da nossa maldade. Não é? Então, todo homem só pode ser salvo, só pode ir para a eternidade com Deus através do sacrifício de Cristo. E aqui nós vemos uma outra coisa importante também. Vemos que quando Jesus traz essa revelação aos discípulos, o apóstolo Pedro se levanta para falar: "Tem compaixão de ti, Senhor." Isso nunca vai acontecer. Veja só que Pedro naquele momento tem uma reação como muitos de nós, não é? Onde tendo dó de Jesus, achando: Jesus, você é uma vítima, não, ninguém vai te matar, nada disso, Jesus, não deixe que isso aconteça, você não pode sofrer isso, é demais, é demais. Mas Jesus o que respondeu? Jesus, voltando-se, disse a Pedro: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim as dos homens." Olha que coisa interessante. Então nós percebemos que Jesus veio ao mundo, contou para os discípulos que estaria sofrendo na mão dos religiosos, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, e tudo isso da vontade de Deus. Porque quando ele repreende a Pedro, ele fala: "Você está cogitando das coisas dos homens, dos sentimentos dos homens, e não das coisas que são de Deus." O próprio Deus enviou o seu Filho, como está lá em João, não é?
que diz que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é maravilhoso. Receba essa mensagem nesse dia, para que você possa fortalecer a sua fé na sua vida em Cristo Jesus. O Senhor veio para te resgatar, Ele veio para salvar a sua alma, Ele veio para transformar o seu viver, para te ajudar, para te fazer nascer de novo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E é importante que você receba isso nessa manhã, para que você já se levante, entendendo que você não pertence mais ao mundo, que o mundo não pode governar a sua vida, nem o vitimismo, nem os sofrimentos, nem as angústias dessa vida, mas sim a grande esperança que está em Cristo Jesus, pois Ele veio, pagou o preço do nosso pecado e nos deu então o resgate para estarmos na eternidade com o Senhor. Que o Senhor te abençoe neste dia e que você fique firme na fé. Até!